Muito bem, senhoras e senhores, vamos dando continuidade então aos nossos estudos cartográficos. O tema desse nosso vídeo de hoje, dessa nossa aula de hoje, continuando aqui cartografia, é curva de nível. Então nós vamos primeiro fazer toda a parte teórica, depois nós vamos para a explicação mais prática. Então qual que é a parte teórica da curva de nível? Vamos para as definições. Como que eu posso entender? Então, curva de nível são linhas imaginárias usadas para agrupar dois pontos com mesma altitude. Pessoal, essa é a definição mais clássica e mais fácil para você poder lembrar. São linhas imaginárias usadas para agrupar dois pontos com a mesma altitude. Aí vem as outras definições que você pode encontrar também. Então eu fiz uma pesquisa aqui, vou expor todas essas definições para você não ser pego de surpresa, né, diante de alguma questão. Então, curvas de nível são curvas altimétricas, e a altimetria te lembra de altura, de diferença de altitude, e aí geralmente em relação ao nível do mar. Tá? Então, curvas altimétricas, que também podem ser conhecidas como isoipsas. Isoipsas. E aí você deve estar se lembrando dessa pronúncia ipsa, mapa ipsométrico, aquele mapa que mostra o relevo. Se lembra da aula anterior sobre mapas, sobre os tipos de mapas, que é o mapa físico, que também pode ser chamado de mapa ipsométrico. Então veja bem, as curvas altimétricas também podem ser reconhecidas como linhas isoipsas, que estão na superfície, ou batimétricas, aquelas que estão abaixo do nível do mar. Então, uma depressão ou um relevo submarino, você vai dar o nome de, ao invés de altimétrica, será batimétricas. Curva de nível é um conjunto de linhas imaginárias obtidas a partir de um levantamento topográfico de uma determinada área ou região, as quais, olha a mesma definição, ligam pontos que possuem a mesma altitude. Mais uma, é o nome usado para designar a linha imaginária que agrupa dois pontos que possuem a mesma altitude. Ainda com relação às definições, as curvas de nível são representações do relevo. Então aqui já te dá até uma outra observação, né? São representações do relevo produzidas através da utilização de linhas imaginárias chamadas de altimétricas, quando na superfície, e batimétricas quando abaixo do nível do mar. São recursos cartográficos utilizados para representar, sob a visão aérea, as diferenças de altitude de um determinado terreno. Vou até grifar isso aqui. São recursos cartográficos utilizados para representar, sob a visão aérea, quer dizer, abaixo da visão aérea, uma visão totalmente vertical, as diferenças de altitude de um determinado terreno. Mais outra definição. Linhas, curva de nível, linha imaginária que une dois pontos de igual altitude de uma região representada, é chamada de curva, pois normalmente a linha que resulta do estudo das altitudes de um terreno são em geral manifestadas por curvas. Agora nós vamos para a parte da importância e utilização, né? Por que eu utilizo uma curva de nível? Por que uma curva de nível se faz importante nos estudos cartográficos e para a utilização também na vida, no cotidiano do ser humano? Então, a curva de nível ajuda a verificar a altitude de um terreno, bem como representar todo tipo de irregularidade em sua superfície. Então, nós temos duas palavras aqui, ou dois conceitos muito importantes: verificação da altitude e representação das irregularidades da superfície terrestre.
E aí você tem que lembrar que a irregularidade da superfície terrestre você conhece como relevo, né? A definição assim mais clássica também e geral, relevo é essa diferença de altitude ou essa irregularidade da superfície terrestre. Servem para produzir mapas topográficos para uma melhor captação dos desníveis de um terreno, e você só consegue observar um desnível observando a altimetria, observando a altitude deste terreno. É possível a representação do relevo em diferentes partes do terreno, ajudando os profissionais a escolher as áreas apropriadas para diferentes tipos de uso. Que diferentes tipos de uso, professor? Pode ser na questão da agricultura, né? Onde que devo plantar, onde terá o terreno com menor desnível, onde quando chover essa água não vai levar todas as sementes ou não vai prejudicar toda a área já plantada. Pode ser para a instalação de uma antena de recepção e transmissão de sinal de rádio. Pode ser com relação à construção de uso a utilização de uma usina hidroelétrica. Pode ser a observação dos rios que correm naquele relevo para a navegação. Pode ser na construção de um bairro, construção de um setor, né, quais são as áreas mais propícias para se fazerem as casas, por exemplo. Curva de nível é a mais eficiente maneira de representar as irregularidades da superfície terrestre. Relevo. É possível representar o perfil topográfico. Então, através da curva de nível, nós vamos construir algo ou teremos como resultado o perfil topográfico do relevo, né, de um determinado terreno. Elas possuem o mérito, quer dizer, a curva de nível possui o mérito de representar em uma superfície plana os desníveis e a declividade topográfica. Por meio delas são confeccionados os mapas topográficos, pois a partir da observação o técnico pode interpretar suas informações através de uma visão 3D, de uma visão tridimensional. E você agora será este técnico, então, né? Será este técnico capaz de fazer a interpretação de um mapa topográfico com curva de nível. Então, quais são as características das curvas de nível, tá? Essa é a primeira parte teórica, não se assuste. As curvas de nível, as linhas são equidistantes em termos de altura, ou seja, elas possuem distâncias iguais. Então, se a linha de uma curva de nível começa em 10 metros, todas as outras seguirão esse mesmo padrão de 10 em 10. Então, 10, a próxima será 20, a próxima será 30 e assim por diante, pessoal. Se for de 50, 50, 50, 100, 150, se for de 25, 25, 50, 75, 100 e assim por diante. Então, isso aqui é uma pergunta que cai bastante, que é a parte teórica da curva de nível. Uma característica dela, são equidistantes. Então, não precisa no mapa de curva de nível ter todas essas altitudes aqui. Se tiver duas altitudes, você já consegue deduzir quais serão as próximas. Outra característica, quando um terreno apresentar uma grande distância entre as curvas de nível, isso significa ou isso representa um desnível suave do terreno. Guarde essa informação, tá? Quando as linhas de curva de nível estiverem bem espaçadas uma das outras, significa que este relevo ou desnível deste relevo é muito mais suave. Quando um terreno apresentar uma menor distância, ou seja, quando as curvas de nível estiverem muito próximas uma das outras, significa que o desnível será muito maior, ou que esse relevo é muito mais íngreme. É muito incomum o cruzamento dessas linhas. Na verdade, nós falamos que as linhas não se cruzam, tá? Não se cruzam, mas isso é uma generalização, daqui a pouco teremos uma exceção. É muito incomum o cruzamento dessas linhas, que representam as curvas de níveis, com ressalva apenas as paredes das rochas em posição vertical. Todos os pontos situados em uma mesma linha estão localizados em uma mesma altitude, esta sempre representada de forma numérica.
Então as curvas de nível também não podem se tocar nunca, nunca vão se tocar, a não ser que uma passe por baixo da outra, devendo ser representada em forma de traços pontilhados, ou seja, não será uma linha contínua como essa que eu estou fazendo aqui na marcação do slide. Aí vem a mesma informação: terrenos mais íngremes, as curvas são mais próximas, locais com uma declividade menor, as linhas são mais espaçadas. Geralmente os valores estão em metros, em altitude de metros. Todos os pontos localizados sobre a mesma linha possuem a mesma altitude, sendo essa uma das maiores importâncias da representação cartográfica. Mais características, tá? O valor dessa altitude é sempre tomado em relação ao nível do mar e é representado pela numeração descrita logo acima da curva, geralmente em metros. Tendem a ser paralelas, quer dizer, umas do lado das outras entre si, e raramente se cruzam, o que só ocorre quando algum tipo de acidente geográfico incomum, como um barranco, quando elas se tocam é porque uma determinada altitude encontra-se sobre a outra, aí tem que ser com linha pontilhada, né? As curvas de nível jamais se bifurcam, ou seja, se você tem essa curva de nível aqui, nunca ela vai fazer uma bifurcação, tá? Nunca vai ser sofrer uma bifurcação. O emprego da técnica das curvas de nível é recomendado em áreas com escala grande. Nós não tivemos a aula ainda sobre escala cartográfica, tá? Mas aqui já dá para você ter uma noção, ó. O emprego da técnica da curva de nível é recomendado em áreas com escala grande, uma escala grande, ou seja, em áreas pequenas, quer dizer, a escala é grande, você está muito próximo do objeto, então o objeto ele fica pequeno, né? Não dá para você representá-lo grande, mas quando você está muito próximo ao objeto, o nível de detalhamento costuma ser maior, né? Imagine você olhando aí para a tela do seu celular, para a tela do seu computador, para algum objeto aí na sua mesa, na sua cama, na sua escrivaninha. Quando você está longe desse objeto, você pode considerar que você está numa escala pequena, você está longe dele. A escala está pequena. Só que a área que você consegue enxergar, ela é grande, ela é maior. À medida que você vai olhando para esse objeto e se aproximando desse objeto, essa escala vai ficando grande, ela deixa de ser pequena e vai ficando grande. A escala, quer dizer, ela está, na sua visão, ela está sendo ampliada, só que em consequência a área representada vai ser menor. Mas a característica é que você estará mais próximo, o nível de detalhamento será maior, tá? Então, quanto mais próximo você estiver de um objeto, de uma área mapeada, maior será o nível de detalhes, a maior riqueza de detalhes. E a isso você dá o nome de escala grande. Outra ideia que nós podemos ter, e aqui eu já estou até adiantando a aula, de escala cartográfica, é para você tirar uma foto, né? Coloque aí para tirar uma foto, pausa o vídeo, pausa o vídeo aqui, vai tirar uma foto, né? Escolha um objeto qualquer. Você observa que quanto mais distante, maior a área que você consegue enquadrar na tela do seu celular. Só que menor é a riqueza de detalhes. Você tem objetos aí que você está olhando para ele com seu celular para tirar foto, e esse objeto você não consegue ver todas as curvas desse objeto. Então isso eu dou o nome de escala pequena. Agora, se você aproximar o seu celular do objeto, esse objeto fica grande, né? Eu vou ter uma escala grande, a área fica menor porque você está próximo ao objeto, você deu um zoom, você aproximou, só que você tem uma riqueza maior de detalhes. Então, voltando aqui na curva de nível, ela vai ser utilizada em áreas com escala grande, ou seja, as áreas são pequenas, mas o detalhamento é bem maior. Quais são as aplicações das curvas de nível? Bom, na parte da agricultura, a curva de nível pode ser utilizada para técnicas de plantio. Lá na roça, né, visitou a roça, percebeu aqueles recortes no terreno, aquilo é curva de nível. E esses recortes no terreno, isso é muito típico lá do continente asiático,
né, principalmente da parte sul e sudeste asiático, onde é um relevo muito montanhoso e chove muito em determinadas épocas do ano. Então, como é que eu vou plantar em relevo montanhoso? Qual que é a alternativa que eu tenho? Ora, se é um relevo montanhoso, eu faço degraus, eu faço recortes, ou seja, eu faço terraços. Isso aí você vai aprender em outra aula. A agricultura de jardinagem utilizando a técnica de terraceamento. Bom, neste exemplo da curva de nível aqui, a chuva vai cair e não vai escoar com tanta velocidade, porque ela vai ser freada por essa curva de nível que você fez aqui. Então, pode ser utilizada nas técnicas de plantio. O conceito é aplicado para que se compreenda a elevação do terreno. Assim, o agricultor aproveita melhor o terreno e obtém menos problemas naturais. Olha o exemplo aqui, erosão, né? A água é um dos principais agentes erosivos do relevo, um dos principais agentes que vão desgastar o relevo, pois a técnica aplicada facilita a infiltração da água da chuva e o escoamento. Ajuda a controlar a velocidade das águas pluviais, que é a água da chuva, né? Basta você lembrar de índice pluviométrico, o que ajuda a minimizar a perda de minerais. Algo que se traduz em melhorias significativas para o plantio e sem impactos ambientais danosos ao meio ambiente. Ainda pode ser utilizado no projeto de irrigação, sistematização, que é o conhecimento da área, o terraceamento, que são esses terraços, esses degraus que são feitos, e como delimitação de bacias hidrográficas. Pode ser utilizado, como eu já falei, na construção de um novo bairro, né, para se observar os melhores lugares para se colocar, para se construir as casas. Pode ser utilizado aí para você observar a questão da usina hidrelétrica ou da navegação fluvial ou da instalação de uma antena. Então, a curva de nível ela te dá essa visão em 3 dimensões, tá? E aí nós falamos sobre as isolinhas, as isoípsas, é o principal conceito, pessoal. Isoípsas, essas linhas imaginárias que você vai ver posteriormente aqui na explicação, que eu já fiz alguns desenhos aqui nos slides, são chamados de isoípsas ou isolinhas. E aí nós vamos ver a definição de cada uma delas aqui. Então, a cartografia usa com frequência as isolinhas, pois ajuda a mapear a distribuição das coisas. Então, essas isolinhas que existem nos mapas, elas ajudam a mapear a distribuição, quer dizer, onde está determinado fenômeno. Isolinhas também podem ser combinadas com a coloração ou sombreamento, o que torna possível ver facilmente o dado que seria difícil ou impossível compreender em uma tabela ou gráfico de números. Então, a isolinha é mais um recurso da cartografia para que você possa olhar para o mapa e extrair as informações. Então, nós temos as isoípsas ou curva de nível, né? Curva de nível são linhas que ligam dois pontos de mesma altitude. E essas linhas que ligam o ponto de mesma altitude recebem o nome de isoípsas. Aí nós temos ainda isóbata, isóbara, isotérmica, isócrono e isodopana. Professor, mas que tanto de nome, vou ter que decorar todos estes nomes? Ainda não é o momento, mas você está conhecendo. Primeiro que nós vamos memorizar e utilizar e aprender e compreender é sobre as isoípsas, que são as curvas de nível. As outras você vai saber que existe, quando se deparar com elas não vai se assustar. Então aqui nós temos primeiro as curvas de nível, um mapa topográfico que mostra a questão do relevo. E olha, aqui eu tenho informação, ó. Essa curva de nível aqui tem 700 metros, ou seja, toda essa área que está inclusa dentro desta linha aqui, não vou conseguir marcar tudo, ela tem 700 metros. Olha aqui, ó. Aqui eu vou conseguir marcar. Vou até colocar um marca-texto aqui. Olha, essa área aqui dentro, ela tem 800 metros de altitude. Ó. Todo este terreno aqui que está sendo recortado ou sendo dividido por essa linha, tem 800 metros de altitude. E aí, como nós já falamos, ó,
As linhas não se cruzam nunca, elas não vão se bifurcar nunca, nunca. Quanto mais distante uma isolinha da outra, significa que o terreno é mais suave. Quanto mais próximo, por exemplo, essas daqui, ó, que parece até se triscarem, mas elas não estão triscando. Quanto mais próxima uma isolinha da outra, significa que o terreno é muito mais íngreme, tá? E você pode observar, muito mais elevado, que nesses pontos mais elevados, aonde as linhas estão mais próximas uma das outras, é onde você tem a nascente dos rios. Essas linhas azuis aqui, elas representam a nascente dos rios, né? Olha esse rio aqui, que tem um afluente, ó. Aonde é que está a nascente dele? Aqui na letra N, onde eu fiz. Professor, como é que o senhor sabe? Pessoal, é só você acompanhar essa curva de nível. Repare como ela está muito mais próxima uma da outra. E à medida que você vem para essa direção que eu estou desenhando no mapa, ela fica muito mais espaçada, tá? Vamos aqui para este exemplo aqui. Tente acompanhar o mouse. Repare como aqui está espaçado, ó. Aqui é um relevo muito mais suave, né? Muito mais plano. Se eu acompanhar o curso desse rio, eu vou ver que ele nasce aqui numa parte muito mais íngreme. E aí você, cuidado para não confundir com essas linhas azuis aí, que significam as latitudes e longitudes, tá? Então, tá aqui o conceito, agora eu volto, tem mais sobre curva de nível. A isóbata une pontos de igual profundidade no relevo submarino. Então, olhou para este mapa, isóbata, olha aqui, eu consigo ver então as linhas de diferente altitude, mas agora no relevo submarino, tá? Os dois mapas. E olha que interessante este mapa do lado direito, que você tem aqui as longitudes. Olha, 85W, quer dizer 85 oeste, né? Não por acaso este aqui é o território brasileiro, né? Que começa aqui, ó, em 35 graus oeste e vai aproximadamente aqui a 75 graus oeste. Que interessante, isso de longitude, né? E a latitude, professor? Olha aqui, ó, 5 graus norte. Um pouquinho do Brasil está no hemisfério norte, não é? E grande parte dele está no hemisfério sul, a 40 graus sul. Consigo identificar isso aqui. Então, voltando aqui, ó, todas essas linhas que você está vendo no relevo submarino é chamado de isóbata, né? Porque esse relevo aqui tem a mesma altitude. Essa é do relevo submarino. Isóbara junta pontos com a mesma pressão atmosférica. Esse bar aqui dá para você lembrar de barômetro, né? Que é a pressão atmosférica, né? Então nós temos aqui áreas com alta pressão atmosférica, que é geralmente um ar frio, denso e pesado, que sempre está executando um movimento de descida, ele sempre está descendo, porque ele tem muita pressão atmosférica. E eu tenho as áreas de baixa pressão atmosférica, aonde o vento, aonde o ar que está aqui é quente, e o vento quente, o ar quente, e ele tende a evaporar, né? Tem menor pressão atmosférica. Na aula sobre climatologia você vai aprender tudo isso. O que eu quero que você tenha atenção é que essa isóbara aqui está dizendo para mim que toda essa área tem a mesma pressão atmosférica, tá? E aqui também a mesma coisa, né? Isso aqui eu consigo fazer a interpretação. Então, não pegou um mapa desse aqui, está mostrando aí, isso aqui é o relevo. Não, aqui tem um oceano, né? Aqui, no caso, está mostrando a temperatura. Eu tenho também a isotérmica, e aí é para você lembrar, né? Isotérmica de temperatura. Então, pontos com a mesma temperatura. Primeiro mapa aqui, ó. Primeiro mapa do lado esquerdo. Eu tenho aqui, ó, isotermas de dezembro a fevereiro. De dezembro a fevereiro. Vamos começar a olhar, ter mais atenção aqui na cartografia. Vou fazer aqui, ó, a linha do Equador, o trópico de, que passa no sul do Brasil, responda aí, não ouvi você respondendo, trópico de Capricórnio, e lá no hemisfério norte, trópico de Câncer. Então veja bem, pessoal, de dezembro a fevereiro, né, a temperatura aqui está elevada. Não, professor, mas aqui chove, né? São os meses mais chuvosos aqui nessa nossa região. Aí fica para a aula de climatologia.
mas você tem que lembrar que dezembro e fevereiro é o verão no hemisfério sul, ao passo que dezembro a fevereiro lá no hemisfério norte é inverno. É só você lembrar dos filmes aí de final de ano, das produções de Hollywood que mostram muita neve lá nos Estados Unidos. E nós temos aqui as isotermas de junho até agosto. Junho até agosto é o inverno aqui no hemisfério sul. Ah, professor, mas não chove? Aí fica para aula de climatologia também, porque senão o vídeo fica muito longo, mas você tem que lembrar que são os nossos meses mais frios. E se você observar o gradiente de cor aqui, ó, você consegue observar uma grande diferença, tá? Então, isotermas junta pontos com a mesma temperatura, e o mapa aqui do lado direito é a mesma coisa. O gradiente de cor me indica aí essa temperatura, né, de 30 graus Celsius e de 50 graus negativos. E não por coincidência, na região da Antártida você tem temperaturas abaixo de zero. Não por coincidência, próxima à linha do Equador você tem temperaturas aí próximas a 30 graus. Não por coincidência, na região temperada do planeta você tem um gradiente aí de cores frias. Por isso que foi importante você ter aprendido o conceito de latitude, longitude, paralelos e meridianos e zonas térmicas. Olha aqui, eu consigo, ó, 30 graus sul, 30 graus norte. Essa região é chamada de zona térmica temperada. Lembra que os trópicos, zona térmica tropical ou intertropical. Lembre-se que os trópicos estão aproximadamente a 23 graus e 27 minutos. Nossa, professor, não lembrava mais nada disso. O conhecimento é degrau, pessoal. É degrau. Você não pode desprezar aquele livro que você estudou, o vídeo que você assistiu, tá? Você vai aí colocando. É como se fosse mudando de fase lá no videogame. Bom, vamos para frente. Isócrono, linha isócrona. Junta pontos que levam o mesmo tempo para chegar a partir de um determinado lugar. Olha que legal. Então, nessa região aqui, purple, nessa região aqui, lilás, roxa, em toda ela nós temos aí um tempo de 3 a 5 horas de locomoção. Vou colocar outro mapa que ele é muito mais visível, tá? Este aqui, olha que legal. Este aqui, ó, eu consigo observar. Vamos colocar aqui. Eu consigo observar que este mapa é da região de Minas Gerais, né? Aqui, ó, Minas Gerais, está o mapa sendo mostrado para você aqui. Região de Belo Horizonte. Então veja bem, são as linhas chamadas isócronas. Olha aqui, vamos para a legenda. Ponto de venda, então o ponto de venda é este aqui, azul escuro. Regionais de Belo Horizonte e demais municípios, né? Beleza, o que está dizendo para mim aqui? Tempo em minutos. Toda essa área em verde mais escuro, quer dizer, toda essa área aqui, de qualquer ponto da cidade, de qualquer ponto que eu sair em direção à linha azul, eu vou gastar até 10 minutos de deslocamento para chegar no meu objetivo. Toda essa área que está em vermelho, o tempo para chegar até este ponto aqui é de 46 ou 58 minutos. Então, essa isócrona ela é utilizada justamente para ter uma noção de quanto tempo um produto vai demorar para chegar, de quanto tempo a pessoa que comprou a determinado produto vai receber. Então, mapas de isócronas são úteis em análise de transporte e logística, possibilitando estimar o tempo de deslocamento até um ponto de venda através do transporte público. Talvez você navegou na internet aí e viu que determinado produto você recebe em 3 dias na sua casa. Você recebe em 24 horas. Como isso é possível? É mágica? Não, é cartografia, pessoal. A cartografia está muito mais presente no nosso dia a dia do que você imagina. E às vezes esse conteúdo cai para você e você despreza-o. Né? Então, o mapa isócrono, das linhas isócronas, ele pode facilitar na questão da análise de transporte, na logística, transporte público, privado ou a pé. Com isso é possível otimizar as rotas de distribuição para fornecedores e distribuidores, economizando tempo e recursos. Além disso, é possível melhorar a acessibilidade para clientes, colaboradores de sua empresa. Você é funcionário, né? Você trabalha nesse ponto azul aqui. E aí, lá no RH, quando você fez o seu processo seletivo e foi contratado, você colocou que mora no setor A. Vamos colocar aqui, setor A. E aí,
você começa a chegar atrasado, chegando atrasado. Não, o que foi o trânsito? O que foi o trânsito? E logo você vai ser demitido. Por quê? Porque a empresa que te contratou sabe que você mora naquele bairro e, segundo os estudos logísticos, você gastaria no máximo 10 minutos para chegar até a sua empresa. Ao passo que você mora aqui agora no setor B ou na região B. Ah, eu demorei aí, estou demorando para chegar no serviço 40 minutos. Tudo bem, você está correto. Nós fizemos um estudo de caso. Então, tudo isso é feito para poder melhorar, né? Tudo isso aqui são ferramentas do capitalismo, né? Isso aqui você trabalhar, produzir. Esse método também é utilizado para estimar a área de influência de um determinado ponto comercial. Muito interessante as isócronas. E aí nós temos a isodopana, que nós não temos imagem aqui. Junta pontos onde custam o mesmo para produtos transportados, a partir de onde eles são feitos e para onde são vendidos. Então daríamos para fazer uma análise aqui, um produto que é fabricado lá em São Paulo, vindo aqui para essa região sul do Tocantins. Então seria analisado aí em toda essa região o tempo que foi gasto, o tempo não, onde custa, né, o produto para poder chegar aqui. Nós não temos um mapa, mas se refere ao custo. Muito bom, vamos para as curvas de nível então, né? Fizemos aí toda uma explanação, toda a parte teórica. Não sei se você observou, mas lá falou para você sobre a possibilidade de você ter uma visão 3D. Você que já leu o livro infantil, livro para criança aí, ou se você teve também, você sabe que alguns livros você está passando a página ali e de repente sai um castelo da página. De repente uma vaquinha levanta. De repente tem um personagem que consegue sobressaltar a folha, né? Ele consegue sair da folha. E esses livros, eles são muito mais interessantes do que os livros tradicionais. Os livros bidimensionais, que você tem apenas a altura e largura, ou apenas altura e largura. Num livro que esse objeto salta a folha, ele acaba se tornando 3D, em 3 dimensões. Ele acaba tendo largura, altura e profundidade. Que interessante seria se os mapas também fossem assim, né? Se você pudesse pegar um mapa e o relevo tivesse realmente ali elevado, né? Você teria uma noção da altitude desse relevo, mas não é. Então, qual é a alternativa que eu tenho quando eu quero representar um relevo, quando eu quero ter ideia de altitude deste relevo? Trabalhar então com as curvas de nível, com as isolinhas ou isoípsas, né? Então veja bem, uma coisa é você olhar, vamos fazer um relevo qualquer aqui, uma coisa é você ter um relevo e olhar para este relevo de frente, de forma horizontal. A outra coisa é você olhar para este relevo, isso é lá em cartografia ainda, né? Nas primeiras aulas, de forma mais inclinada, que é a forma oblíqua. E outra coisa é você olhar para este relevo de cima, uma visão aérea, uma visão vertical. É você olhar para esse relevo de cima. Então essa curva de nível ele te dá essa sensação de você estar olhando de cima e você consegue perceber a diferença de altitude. Vamos fazer um relevo qualquer aqui, ó. Um relevo, e vamos colocar que este aqui é o nível 0. 0 não, vamos colocar 10, tá? 10. Aqui 20, 30, 40, beleza. E eu vou fazer linhas imaginárias aqui, ó, cortando este relevo. Eu vou fazer para você agora um perfil topográfico. Ora, 10, 20, 30, 40, não é? Então deixa eu construir um perfil topográfico aqui. Fiz ali o recorte. A grosso modo é isso, tá, pessoal? Fiz o recorte. Aqui tudo está em metros. Eu não porque para escrever com mouse é difícil, mas tudo está em metros. Então veja só. Aqui está dizendo para mim que esses dois pontos que estão tocando essa linha tem 40, esses dois tem 30, esses dois tem 20 e esses dois tem 10. Então vamos lá. Vou descer aqui uma linha imaginária. Aqui. Deixa eu fazer uma linha aqui para ter uma base. Vou fazer ela com outra cor para você não se confundir. Vamos fazer assim. Esse aqui vai ser o meu nível para poder desenhar. Vai ser o meu ponto de referência. Então eu vou descer aqui, ó. Tem 10.
Então, toda essa área que está aqui, ela tem 10 metros. Vou descer essa aqui que tem 20. 20. 20. Na verdade, eu estou pegando o perfil topográfico, que é essa primeira imagem aqui, tá? Isso aqui é o perfil topográfico, tá? Estou fazendo aqui o mapa de curva de nível. Toda essa área aqui dentro, ela tem 20 metros. Bom, 30 metros vou descer aqui também. Vai ficar difícil porque com o mouse é bem complicado. Toda essa área aqui tem 30 metros e a última área aqui, o ponto central, tem 40 metros. Tá aqui, ó. Então peguei um relevo e fiz aqui o mapa topográfico, fiz as curvas de nível. Professor, o inverso poderia acontecer? O inverso, vamos tentar fazer o inverso então, né? Vamos pegar um mapa com curva de nível. Vamos fazer aqui. Este aqui vai ter 10. Este aqui é de 10 em 10, né? Já aprendi que é assim, é equidistante. Vai ter 20. Este aqui vai ter 30. Eu vou fazer só até 30 metros, tá? Então, toda essa área aqui tem. Agora, não sei se você observou, mas eu fiz algo diferente aí. Vamos fazer o perfil topográfico, então. Ora, vamos fazer aqui dessa maneira, né? Aqui eu já vi que é 10, 20, 30. Então, 10, 20, 30 o quê? De altitude. 10, 20, 30. Vamos colocar aqui as linhas de referência de 10, 20 e 30 e vou traçar o perfil topográfico, né? Como se eu estivesse olhando ele de frente. Nessa primeira visão aqui, na visão A, eu estou olhando este relevo de cima, na visão vertical, né? Uma fotografia. Neste exemplo B aqui, eu estou vendo ele de frente, né? Qual que é a altitude dele? Eu tenho aqui o mapa topográfico, eu tenho as curvas de nível, mas eu não estou conseguindo ver a altitude. Olha o quanto que é fácil, é só você fazer o processo inverso agora. Vamos só ligar aqui as linhas imaginárias. Então, eu tenho aqui 10, né? 10, está aqui o 10. Beleza. Então, 10 está aqui. Aqui e aqui. 20 metros de altitude, vamos chegar lá até no 20. Tá bem pertinho da outra, é de propósito, tá? Eu fiz isso aqui de propósito. Fiz para me lascar mesmo, né? E 30. Opa, isso aqui ficou 10. Vamos colocar isso aqui como 0? Não, vou colocar lá para cima, você vai entender, tá? Essa terceira aqui vai servir como 30, porque ficou muito perto uma da outra lá e eu acabei não fazendo. Então, considere isso aqui sendo 10, isso aqui sendo 20, isso aqui sendo 30. Bom, peguei aqui o mapa topográfico e agora eu vou fazer o relevo. Muito tranquilo. Agora eu vou brincar de ligar os pontos. Olha o relevo aqui, saindo de 10, indo para 20, 30. Então, meu ponto máximo é 30 metros de altitude e aqui eu vou ligar os pontos. Pronto, fiz meu relevo. O que você consegue observar no que você estudou? As linhas são equidistantes, elas não se cruzam nunca, e quanto mais distante uma isoípsa da outra, significa que o relevo é mais suave. Quanto mais próximo uma isoípsa uma da outra, significa que o relevo é mais íngreme, é mais abrupto, é mais inclinado. Conseguiu perceber, acredito, né? Vamos lá para as outras. Aqui, ó. Aqui eu tenho outro também, dá para fazer? Vou fazer só 2 aqui para não ficar muito extenso. Acredito que você entendeu a lógica. Se não tiver entendido, pode comentar aí, né? Então, olha, repare, de 50 em 50, né? Eu tenho aqui o perfil topográfico e vou fazer então o mapa de curva de nível. Então, faço um ponto de referência aqui, né? Desço este ponto até aqui. Isso aqui é o nível 0, tá? Já percebi que isso aqui é 0. Aqui dentro é 0. Este aqui tem o que? 50. 50. Vou fazer só do outro lado aqui para você perceber como ficaria esse mapa topográfico. Então, com esses 2 pontos, tá? Aqui. Vou pegar lá o de cima, ó, o ponto mais elevado do terreno. E aqui.
Então é assim que você faz, né? É claro que eu fiz aqui de forma rápida, então eu teria que ligar todos os pontos aqui. Então isso aqui é um perfil topográfico, isso aqui é o mapa de curva de nível, tá? Um mapa de relevo. As curvas são as curvas de nível. Olha aqui a mesma coisa, esse aqui ficou perfeito, né? Esse aqui vai até facilitar o meu serviço. Eu vou só brincar de ligar os pontos. Então olha aqui o ponto A, se você seguir, ó, tá aqui o ponto A, ponto B tá aqui, mas aqui seria o outro ponto. Então olha aqui que legal, ó, 50 metros, 100 metros, 150, 200, 250 metros. E aí eu desço aqui, continuo. Olha como é o meu relevo, é assim. Se você olhar aqui, ó, entre um e outro, será a mesma coisa. Então, quando você tem essa diferença de altitude aqui, o perfil topográfico, este aqui é o mapa de curva de nível, tá? Mesma coisa, pessoal, a mesma sequência aqui para você perceber. Acho que você entendeu a lógica. Este é o mapa de curva de nível. As linhas não se cruzam, as linhas não se tocam, as linhas são paralelas. Quanto mais distante uma da outra, mais suave é. Quanto mais próxima da outra, mais inclinado é. Aqui daria, eu coloquei para fazer também, mas eu acabei fazendo lá atrás, né, o perfil topográfico. Você pode parar aí e tentar fazer, né, fazer esse recorte aí, como eu mostrei anteriormente. E este aqui é o famoso pão de açúcar, né? Esse aqui é o famoso pão de açúcar. Então, você tem aqui o perfil topográfico e aqui você tem um mapa de curva de nível. Então, eu consigo ter uma visão. Posso fazer esses dois processos aqui. Olha aí, ó, paisagem. Este aqui, ó, a paisagem do Pão de Açúcar, o Morro da Urca, a fotografia aérea, que é essa do meio, e como fica o mapa de curva de nível. Sensacional, né, pessoal? Este aqui também é bem didático, eu gosto muito dele, porque ele mostra um relevo muito mais íngreme, muito mais inclinado deste lado. Vamos colocar que isso aqui é o lado leste, né? Deste lado leste. E repare como as linhas aqui estão muito mais próximas uma da outra. Este relevo aqui, essa parte do relevo, a porção oeste, é muito mais suave. Repare como as linhas estão mais distantes uma da outra. Não se cruzam, são equidistantes. Nesse caso aqui são de 20 em 20. Perfeito este também, tá? E como é que aqui tem outros exemplos de como ficaria o mapa de relevo, de curva de nível, o mapa de curva de nível e o seu perfil topográfico para você fazer uma observação, tá? Você está tendo então uma aula de cartografia falando sobre curva de nível. Vamos para uma questão aqui, a Unicamp, simulado de 2011. Vamos lá. A representação abaixo corresponde a uma porção de uma carta topográfica, que é o de curva de nível, com desníveis entre as curvas de nível de 20 metros. Ou seja, já está dizendo para mim aqui que é 20 metros, eu já sei que é equidistante de 20 e 20. Indique o sentido em que o rio corre e a margem de menor declividade. O sentido que o rio corre e a margem de menor declividade. Ora, lá nos primeiros slides eu falei, bom, o sentido que ele corre, ele vai nascer na porção mais elevada do terreno e vai escoar suas águas para a região que tem um distanciamento das isoípsas, né? Agora veja bem, aqui pergunta qual é a margem que tem menor declividade. Quanto mais distante uma isoípsa da outra, menor será a declividade, mais suave será o terreno. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, colocar os meus conceitos de cartografia. Vamos embora lá, de orientação. Pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Colaterais, vou até mudar a cor aqui. Ah, professor, não sabia que usar isso. Você vai usar para o resto da sua vida enquanto estudante, principalmente. Nordeste, entre o norte e o oeste, o noroeste. Entre o leste e o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Bom, professor, cadê o rio? Este aqui é o rio. Este é o rio. Professor, mas está em preto e branco. Meu filho, na sua prova vai ser assim. Lá no seu vestibular, no seu Enem,
vai ser dessa maneira. Então você já identificou o rio, certo? E você já identificou os pontos cardeais e colaterais. Bom, o rio pode estar escoando as suas águas aqui do nordeste para o sudoeste ou do sudoeste para o nordeste, não é? Nós já fizemos aqui os pontos colaterais e eu já identifiquei, ou é de nordeste para sudeste ou de sudeste ou de sudoeste para sudeste. Como é que eu sei? Bom, eu vou observar a primeira coisa onde as linhas estão mais próximas, onde as isoípsas estão mais próximas, né? Elas estão mais próximas aqui na região nordeste, estão mais próximas aqui na região nordeste, olha aqui, ou elas estão mais próximas aqui na região sudoeste. Bom, olha aqui, pessoal, a distância de uma isoípsa uma da outra. Bom, acho que você concorda que esse rio tem que estar saindo de nordeste e vindo aqui para sudoeste, né? Bom, vamos lá. Indique o sentido que o rio corre e a margem de menor declividade. Vamos lá então. A margem de menor declividade. Como que você vai saber margem? Você não teve aula sobre a hidrosfera, né? Sobre as bacias hidrográficas. Para você saber qual que é a margem de um rio, você fica de costas, se imagina de costas para a nascente. Você se imagina de costas para a nascente. Pronto. Então você tem de um lado, esse bonequinho aqui está de costas para a nascente, tá? Eu vou fazer o olho dele, os olhos bem aqui sobressaindo aqui a cara, ele tá olhando para cá. Veja, então aqui é o lado esquerdo e aqui é a margem direita, tá? Margem esquerda e margem direita, nascente do rio e a foz do rio. Então vamos lá. Qual que é a margem que tem as linhas mais próximas uma da outra, que está aqui, eu indico o sentido em que o rio corre e a margem de menor declividade. Qual é a margem de menor declividade? A margem de menor declividade é esta aqui, tá? É esta aqui. Então veja só, essa é onde eu fiz o risco aí. Qual que é a resposta então? Letra B. O sentido que o rio está correndo, o sentido do rio é sudoeste. Ele sai de nordeste para sudoeste, o sentido, tá? Não, professor, ele está indo para nordeste. Não, ele está nascendo nordeste e vindo para sudoeste. Qual que é a margem de menor declividade? Se eu me imaginar deste lado aqui, ó, vou até fazer o bonequinho de novo. Se eu me imaginar aqui olhando para cá, isso aqui é a minha margem direita e isso aqui é a minha margem esquerda. Espero que você tenha compreendido. Tenha uma boa semana, boas aulas e até a próxima. Treine lá nos exercícios que estão disponíveis para você fazer.